Pessoal, saudações, espero que vocês estejam todos bem, tá? Aqui é o professor Bressan falando. A gente vai fazer a nossa primeira aulinha de cálculo 1 hoje, né? Na semana passada eu mandei um vídeo para vocês explicando um pouco de como que ia ser o andamento da disciplina, falei algumas coisas importantes, tá legal? E no conteúdo, na parte do conteúdo, eu comentei que o início da disciplina de cálculo 1 ela tem como se fosse um tipo de revisão, a gente aborda, né? Alguns assuntos que a gente vê no ensino médio, né? Ou sei lá, pelo menos deveria ver, às vezes não vê com tanto detalhe assim, né? E aí esse começo da disciplina é uma oportunidade para a gente dar uma revisada e fixar esses conteúdos mais básicos para depois a gente seguir com a parte da matemática nova, digamos assim, a gente aprender os assuntos novos, tá legal? Então o tema da nossa primeira aula é números reais, tá? Eu dividi ela em duas partes, essa vai ser a nossa primeira, tá legal? Vai ser uma aula um pouco mais conceitual, perdão, um pouco mais teórica, tá? E aí na segunda parte da aula, que eu vou mandar para você até o final da semana, a gente vai fazer uma abordagem mais prática, eu vou falar de coisas mais assim, tipo, a gente vai fazer mais continhas, tá legal? Mas essa primeira aula ela é importante, tá? Então vamos lá, gente, ó, eu vou começar, como eu comentei assim, falando de algumas generalidades. Eu não sei se vocês já pararam para se perguntar, né, o que é um número, tá bom? Suponha que, sei lá, você começou a faculdade e tal, aí a sua avó lá, você chegou no final de semana, lá foi visitar ela, enfim, né? Suponha que a gente não estivesse em época de quarentena. E ela falasse lá, meu filho, o que é um número? Agora você que está fazendo faculdade de exatas, enfim, me explica o que é um número, tá? Não sei se já pararam para pensar nisso, tá? Bom, eu coloquei aqui uma foto de uma mesinha, né, de uma escrivaninha que tem alguns objetos. Eu vou propor que a gente faça uma contagem, tá? Que a gente conte quantos objetos tem nessa mesa aqui, tá legal? Então tem aqui uma revista, tem um porta-folhas, 2, tem um porta-objetos aqui, sei lá, 3, tem um notebook, 4, a xícara de café 5 e mais duas coisas aqui que eu não sei o que é, 6 e 7, tá? Então, no primeiro momento, né, fazendo uma análise dos objetos que estão em cima dessa mesa, a gente poderia responder, bom, nessa mesa tem 7 objetos, tá legal? Eu acho que ninguém tem dúvida de fazer esse tipo de coisa, né, de fazer um processo de contagem. Talvez se a gente fosse um pouco mais detalhista, né, a gente poderia, sei lá, quebrar aqui, né, tipo, que a gente percebe, por exemplo, aqui que o porta-coisas tem algumas coisas dentro, assim, separar tudo isso aqui nos objetos que constituem ele, poderia colocar assim, sei lá, a revista, sei lá, a folha sulfite que está aqui, que é um objeto diferente do porta-folha, os lápis em separado, sei lá, fazer uma outra contagem, a gente poderia eventualmente contar mais objetos, tá legal? Por exemplo, 14 objetos, enfim, eu fiz uma contagem aqui meio doida, mas deu mais objetos olhando aqui, né, tipo, eles em separado, tá? Veja, o problema aqui não é saber exatamente a quantidade de objetos, tá? Eu estou aqui me atentando, quero que vocês, sei lá, né, parem para pensar um pouco nesse processo de contagem, ou seja, o que é contar coisas, tá? Então, todo mundo sabe contar, não é verdade? Assim, tipo, a gente tipo, meio que ninguém ensinou a gente a contar, não é verdade? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A gente meio que já nasce sabendo fazer contar, né? Como se o processo de contagem ele fosse uma coisa intrínseca, né, ao modo de pensar humano, né, ao pensamento do ser humano, tá? Bom, eu não me lembro de ninguém ter me ensinado a contar, tá legal? Mas se eu parasse e perguntasse assim, meu, o que é o número 7? Assim, exatamente o que é o número 7? Ou o que é o número 14, por exemplo, esses que apareceram aqui, ou qualquer outro número. Por exemplo, qualquer outro número desse tipo que a gente chama de número natural, eu já vou falar daqui a pouco, tá? Então, assim, não é uma pergunta muito trivial, assim, sabe? A gente poderia pensar assim, só uma ideia. O número 7, né, é aquilo que existe, né, tipo assim, em comum entre todos os conjuntos de 7 elementos, tá? Seria uma ideia, né? Mas, tipo assim, a gente vê que número é um conceito, tá legal? E que, tipo assim, o conceito do número ele é associado, no caso do número natural, ao processo de contagem, tá? Então, à medida que o ser humano começou a fazer agrupamentos de coisas, começou a colecionar coisas, a ideia de número começou a surgir e, no caso, essa ideia mais básica de número ela é meio que uma coisa que está meio incorporada no nosso DNA, entendeu? É uma coisa evolutiva, assim, uma vantagem evolutiva do ser humano, tá bom?
só por curiosidade, assim, tipo, na teoria matemática, assim, dentro de matemática tem um negócio chamado teoria dos conjuntos, tá? Que digamos que é uma teoria muito básica em matemática, que é tipo o alicerce da matemática em si, assim, seria aquilo que, sei lá, é a parte atômica da matemática, ou seja, tudo que tem em matemática pode ser expresso através da teoria dos conjuntos, tá? E lá a gente tem uma definição, por exemplo, do que são os números naturais, assim, escrito mesmo, assim, o número 1 é isso, o número 2 é isso, o número 3 é aquilo, tá? Mas é uma coisa que a gente não aborda, digamos assim, né? Num curso como esse que a gente está fazendo, eu só estou chamando a atenção para a gente pensar um pouquinho e para, sei lá, puxar o gancho aqui para o que eu vou continuar falando, que é muito importante essa coisa do processo de contagem, tá? Bom, falando agora um pouquinho dos conjuntos numéricos, como eu disse, né? O primeiro conjunto de números que surge para a gente chama de números naturais, tá? O símbolo dos números naturais é esse símbolo aqui, esse N, tá? Então é muito importante, assim, tipo, respeitar essa notação, né, clássica, né? Porque, digamos que o conjunto dos números naturais, ele é denotado desse jeito, sei lá, no mundo inteiro, né? Então, se você for lá na China, for lá, sei lá, no Oriente Médio e escrever isso aqui, a galera lá vai saber do que você está falando. Você está falando dos números naturais, tá? Então, esse N com essas duas perninhas aqui, esse N escrito um pouquinho diferente. Afinal, o que são os números naturais? Os números naturais são os números que a gente usa para contagem, certo? Então, uma maneira de escrever o conjunto dos números naturais, que todo mundo com certeza já viu na vida, é fazer isso aqui, né? Colocar N, que é o símbolo, né? O símbolo do conjunto, colocar um sinal de igual. Quando a gente quer listar os elementos de um conjunto, a gente costuma colocar entre chaves, tá vendo aqui, ó, como eu fiz. E aí eu coloco os elementos dos números naturais. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, tá? Então veja, os números naturais, como eu já disse, são números que a gente pode pensar que eles começaram a surgir à medida que o homem primitivo, vamos pensar assim, ele começou a acumular objetos, certo? Então, a partir, sei lá, de um determinado momento que o homem, ele, enfim, começou a colecionar coisas, né? Vamos imaginar, sei lá, ferramentas ou pedrinhas ou sei lá o que quer que seja, tá? Ele começou a fazer esses agrupamentos e começou a ter essa ideia de contar as coisas. A gente pode pensar assim, tá? E esses números são os números que surgiram, digamos assim, né? E hoje em dia eles já representam pra gente uma coisa que é própria da nossa maneira de pensar, né? Tanto que os números naturais, que é o que eu estou dizendo aqui, ó, eles são chamados de naturais porque a contagem é um processo intrínseco do pensamento humano, ou seja, na verdade é como se o processo de contar já tivesse meio impresso no nosso DNA, né? Ninguém ensina a gente a contar, né? Então a gente pode pensar que evolutivamente, falando em termos da evolução biológica da espécie humana, né? A gente está num nível de evolução que essa ideia de contagem ela já foi absorvida pela parte, digamos assim, mais elementar do nosso pensamento. É como se fosse um instinto, né? Um instinto, perdão. Então é por isso que os números naturais eles têm esse nome. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. Tá legal? Esses três pontinhos aqui, ó, da anotação representa que o conjunto dos números naturais ele é um conjunto infinito, tá? O que significa um conjunto infinito? Um conjunto infinito é um conjunto que não termina, tá? No sentido que sempre que eu der um número natural, eu posso pensar no número natural que está imediatamente após ele e assim sucessivamente. Ou seja, se eu penso num número natural muito grande, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, sei lá, a gente sempre pode pensar nos sucessores, né, desse número. E esse processo de sucessão dos números naturais é um processo que não termina, tá? Então a gente diz que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, tá? Porque é um conjunto que não tem fim. E a maneira de denotar isso nessa notação simplificada aqui, de listar os elementos do conjunto, é colocar essa reticência, esses três pontinhos, tá? Isso significa que não tem fim, tá legal? Em termos das operações, da álgebra que se pode fazer nesse conjunto, né, das operações elementares, vamos pensar um pouco, ou seja, que operações que é permitida que eu faça com os números naturais, tá? A gente pode somar dois números naturais, todo mundo sabe fazer isso. Por exemplo, eu posso pegar o 2 e somar com 3, o resultado vai dar 5. Posso pegar o 6, né, e somar com 5, o resultado vai dar 11. Posso pegar 1 e somar com 8, o resultado vai dar 9, né? Não tem nenhuma novidade aqui. E note que eu estou usando esse termo aqui fechado, né? Que é um termo matemático assim técnico, para dizer que toda vez que você soma dois números naturais, o resultado dessa soma necessariamente está dentro dos números naturais. Por isso que o conceito aqui é fechado. A gente diz que os naturais é um conjunto fechado
para a soma, tá legal? E a mesma coisa vale para o produto. Se você multiplicar dois números reais, por exemplo, 3 vezes 4 é 12, o resultado está lá dentro, né? 5 vezes 7 é 35, o resultado está lá dentro. 1 vezes 8 é 8, o resultado está lá dentro. Então, quaisquer dois números naturais que você fizer a multiplicação deles, né, o resultado vai estar lá dentro. Então a gente diz que os números naturais é um conjunto que também é fechado para a operação de produto, né, que então é o que eu disse, ó, dados dois números NM naturais, né, você soma, o resultado está lá dentro. Se você fizer o produto também, N vezes M, o resultado está lá dentro, tá? Só uma observação, pessoal, que aqui na disciplina a gente vai usar a notação de ponto, né? Ou simplesmente justaposição, assim, colocar uma letra na frente da outra para denotar o produto, tá? A gente não vai usar aquele xizinho do vezes não, que às vezes no ensino fundamental a gente usa, tá? Então é só um apanhado sobre os números naturais, todo mundo sabe disso aqui, e eu vou continuar, né? Ah, tá, desculpa, ó, pera lá que eu esqueci de falar uma coisa. Observe o seguinte, ó, professor, por que você não falou de subtração, né, de fazer diferença de dois números? Pensa assim, ó, dentro do ambiente dos números naturais, se você fizer, por exemplo, a subtração, né, pegar 5 e subtrair 8, qual que seria o resultado disso aqui? A gente sabe que seria menos 3, né? Mas observa que o menos 3 ele não é um número que está dentro dos números naturais. Então não posso dizer que o conjunto dos números naturais ele é fechado para a operação de subtração, tá legal? Na hora de subtrair números. Então ele só é fechado para a soma e para o produto, tá certo? E para a divisão também não, né? Muito bem, pessoal. Aí vai aparecer um outro conjunto numérico, né, que a gente chama de conjunto dos números inteiros, que é denotado por essa letrinha Z, que também é o Z um pouquinho diferente, tá? O conjunto dos números inteiros, o que ele tem? Ele tem uma cópia do N dentro dele, que seriam os números positivos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, assim por diante. E tem o que? Os números negativos além do zero, tá? Só uma coisa, pessoal, que eu vou comentar aqui que eu esqueci de falar. Não sei se alguém se perguntou aí por que eu não coloquei o zero aqui dentro. Falou, professor, mas o zero não é um número natural? Na verdade, assim, não faz tanta diferença se a gente coloca ou não o zero aqui, tá legal? Alguns autores, se você for olhar livros, eles costumam colocar, mas a maneira mais clássica de começar os números naturais é começar do 1, pelo simples motivo que ninguém começa contando as coisas do zero, né? Se você tem uma coleção de objetos, você não começa contando, faz assim, objeto 0, objeto 1, 2, a gente sempre começa 1, 2, 3 e assim por diante, tá? E claro que hoje em dia pra gente o zero é uma coisa muito corriqueira, né? Assim, a gente trabalha com isso, mas como eu estava dizendo, do ponto de vista evolutivo, o zero ele foi um número que ele veio muito depois dos outros números naturais desses que estão aqui, tá? No sentido de que o zero ele foi uma evolução, foi uma inovação, desculpe, não evolução, foi uma inovação, né, do pensamento humano, ou seja, os matemáticos e pensadores em geral, eles demoraram para conceber, se você for estudar a história disso, né, a ideia de um número que não representasse nada, que no caso é o zero, tá? Então, existiu uma certa dificuldade para se agregar o zero na matemática, então por isso que eu não coloco o zero nos números naturais dessa maneira quando eu apresento, tá? Mas é claro que nos números inteiros, que é esses que estão aqui, a gente vai colocar o zero, tá? Então o que tem de novidade, né, como eu já comentei, nos números inteiros, tá? Tem o zero, que é o número que não representa nada, é a quantidade nula, né? E tem os números negativos, tá legal? Para que a gente usa um número negativo, pessoal? A gente usa um número negativo quando a gente quer dizer que está devendo alguma coisa, né? Como se a gente tivesse um saldo negativo. Então, por exemplo, assim, você saiu com seu amigo lá um dia para dar um rolê, e aí você chegou na balada, sei lá, emprestou 50 reais para ele, né? Aí ele fala assim, ó, eu vou te devolver esses 50 reais na semana que vem, tá bom? Quando esse evento acontece, como é que fica a concordância, assim, o acordo de vocês do ponto de vista matemático? O seu amigo, ele tem que te devolver 50 reais, certo? Então é como se você tivesse um saldo negativo de 50 reais, ou seja, você deu 50 reais para ele, que é mais 50, e você passou a ter um saldo negativo. Quando que você vai voltar até o zero? Vocês vão ficar quites? Quando ele te devolveu os 50 reais, tá legal? Então, essa operação, esse exemplo que eu estou dando, ele tem uma conotação que seria a conotação de fazer uma transação, um acordo em que envolve um crédito e um débito, né? Que é uma coisa que tem a ver com comércio, com troca de coisas, tá legal? Se a gente for parar para pensar, falando ainda daquela questão da evolução do pensamento das coisas, eu imagino que, por exemplo, assim, à medida que o homem
primitivo, ele deixou de ser nômade, né? E ele começou a se organizar em comunidades, que tem a ver com o desenvolvimento da agricultura, né? Que foi um marco, digamos, muito importante para a evolução do ser humano, aprender a cultivar as coisas. Então, a partir do momento que eu me descobri, quando ele pegasse uma sementinha e ele enterrasse ela lá, ia nascer uma planta, e a planta ia dar frutos ou sementes, coisas assim, que ele não ia precisar ficar mais se deslocando de um lugar para o outro para obter a sobrevivência dele, né, para sobreviver. Então, ele começou também a acumular coisas, ou seja, quando o homem começou a plantar, né, a fazer agricultura, existia um excedente de produção, e esses excedentes eles eram armazenados. Se você for estudar um pouco dessa história do desenvolvimento da sociedade humana, a gente vai ver que a agricultura tem muito a ver com o fato do desenvolvimento de aldeias, que depois se tornaram cidades, comunidades, né? E também até com a própria construção das cidades do ponto de vista de infraestrutura, porque começou-se a construir como se fossem, sei lá, locais, construções como se fossem silos ou armazéns para você guardar o excedente de produção, né? Então você tinha, por exemplo, sei lá, na sociedade, quais que são aqueles caras lá que tinham o milho lá, eram os maias, eu não sei, essas pré-colombianas aí da América Central. O que aconteceu da América Latina? Você tipo tinha a questão do milho. Então, quando se produzia o milho, né, que era até uma coisa que era tipo vista como, sei lá, uma coisa meio com sinônimo divino e tal, era uma coisa meio doida. Você tinha, sei lá, uma estrutura para organizacional de sociedade e locais para guardar isso. E você tinha, obviamente, uma questão de comércio, né? Então você teve uma evolução econômica. Então, a partir do momento, eu não estou dizendo que foi exatamente assim que aconteceu, mas é uma ideia que a gente pode guardar para entender isso melhor, tá? Então, os números inteiros, né, eles são números que são utilizados, podem ser utilizados para transações ou trocas, e representam uma evolução econômica com surgimento de comércio entre as sociedades humanas, né? Então, veja, ele também é um conjunto infinito, como o N, que eu estava falando, como os naturais, primeiramente porque ele tem uma cópia do N, né, dentro dele. Então os números eles podem ficar tão grandes eu quiser e agora tão pequenos, digamos, quanto eu quiser, tão negativos quanto eu queira, né? Porque agora digamos que eu tenho duas direções, uma direção positiva para a direita e uma direção negativa para a esquerda, né? Então o N ele está contido no Z, você tem uma cópia do N dentro do Z, né? E agora, diferentemente do que acontecia com os números naturais, o conjunto dos números inteiros ele vai ser fechado para mais uma operação, que é a operação de subtração, tá legal? Então aquela conta que a gente não conseguiu fazer antes, que eu acho que era 5 menos 8, que dava menos 3, agora você consegue fazer nos números inteiros, tá? Então toda vez que você somar dois números inteiros, o resultado vai dar lá dentro, então o Z é fechado para soma. Toda vez que você multiplicar dois números inteiros, que está aqui embaixo, né? O resultado vai dar dentro dos números inteiros, tudo bem? Tanto faz ser positivo ou negativo ou zero, tá legal? E agora quando você subtrair dois números, você vai permanecer dentro do conjunto, tá? Então quaisquer que sejam os números, quando a gente fizer a subtração deles, tá legal? A gente vai permanecer dentro do conjunto. Então o Z ele é fechado para as operações agora de soma, produto e subtração. Então repara que do ponto de vista operacional da álgebra, né, o Z ele é um conjunto mais completo, tá legal? Ele tem mais operações e mais propriedades que a gente pode usar para operar. Eu não vou ficar entrando em detalhe nisso aqui, mas porque tudo isso a gente já sabe fazer, né, pessoal? A gente sabe fazer continhas de somar, né, tipo assim, multiplicar e subtrair números inteiros, tá? É só uma recordação para a gente fixar isso. E continuando, tá, tudo bem. O que acontece? Só que ainda o conjunto dos números inteiros tinha uma limitação. A gente não conseguia, por exemplo, pegar uma unidade, por exemplo, e dividir. Como se a gente pensasse assim, sei lá, voltando ao exemplo do milho, né? A gente tinha uma quantidade, vamos pensar que era, vamos imaginar uma saca de milho, tudo bem? Essa quantidade, uma saca, era uma quantidade inteira, né? Então você tinha uma, duas, três, quatro, você ia, né, acumulando isso, e se você vendesse isso, né, e as pessoas ficassem te devendo, você ia ter as quantidades negativas, tá legal? Mas ainda dentro do conjunto dos números inteiros, a gente não consegue pegar isso e dividir ao meio, ou dividir em quatro partes, tudo bem? Então isso é uma limitação. Então surgiram números, né, mais adequados, que agora a gente vai chamar de números racionais, que a gente denota por esse símbolo Q aqui, tá? O que são os números racionais? Os números racionais são números que são dados por frações, tá legal? A gente
tem no conjunto dos números racionais todos os números da forma A sobre B, tudo bem? Ou seja, são frações em que o numerador, que é o A, e o denominador, que é o B, são números inteiros, certo? E o B tem que ser necessariamente diferente de zero, tá legal? Então, pessoal, esse detalhe aqui que o B é diferente de zero é importante, tá? Então, veja, quando você pega dois números inteiros, dois números em Z, desde que o B seja diferente de zero, né, dois números A e B, e você faz a divisão dos dois números, monta essa fração, esse resultado é uma coisa que a gente chama de número racional, tá legal? Então, a ideia por trás dos números racionais, né, é a ideia de que a gente pode pegar uma coisa que antes era inteira, aqui eu peguei uma piadinha envolvendo uma pizza, né? Então eu posso pegar uma coisa que representava uma unidade, ou seja, era uma pizza, e aí eu posso pegar e dividir isso em partes menores, tudo bem? Então nessa primeira figurinha da esquerda a gente tem a pizza dividida em 6 pedaços, né? E aqui a pizza dividida em 3 pedaços, tá legal? Então isso aqui seria, né? Cada um desses pedaços seria uma fração de 1/6 da pizza e aqui 1/3, né? Da pizza. Enfim, então a novidade, né? É que a gente tem as frações, né? Que os números agora eles representam, digamos, divisões de números que não são necessariamente exatos. Então, veja, no contexto dos números inteiros, que é o que eu estava falando anteriormente, se a gente pegasse, por exemplo, sei lá, 50, né? Tipo assim, unidades de alguma coisa e dividisse, né? Entre 5 pessoas, cada pessoa receberia 10 unidades. Mas se a gente fizesse uma divisão, por exemplo, 50 dividido por 9, que já daria um número com vírgula, né? Isso não estava comportado pelos números inteiros, tá legal? Então a gente tem essa coisa agora comportada, né? Ela está assimilada pelos números racionais, tudo bem? Então agora a gente pode dividir um número, né, em partes não inteiras, que é o que eu estava dizendo. Em geral, os números em Q são usados para medir as coisas, tá? Depois eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor. Eu vou fazer um exemplo aqui quando a gente for falar daqui a pouco dos números reais, tá? Mas guarde que os números racionais eles podem ser usados para fazer medições, tá? A princípio, né? A princípio são usados para medir ou para indicar quantidades não inteiras, como eu falei aqui. Mas isso aqui é de boa, tá? Então veja, o conjunto dos números racionais ele também é um conjunto infinito, né? E a gente está meio que numa sequência, né? Tá vendo que a gente está ampliando, ó? O N ele é subconjunto do Z, que por sua vez é subconjunto do Q. Então cada um desses conjuntos que eu comentei, os naturais, os inteiros e os racionais, que é esse agora, eles estão tipo um contidos no outro, né? Do menor para o maior. O menor deles é o N, o intermediário é o Z e o maior é o Q, o que está englobando todos, né? Então a gente está num processo de fazer uma ampliação, né, do conceito de número, tá legal? A gente está meio que fazendo andando um pouquinho na história, tá? Veja, Z... Ah, tá, desculpe pessoal, aqui é Q, tá bom? Aqui é Q, ó. Aqui é Q, tá? Eu coloquei errado, acho que eu aproveitei do outro slide. Então, ó, o Q, que é esse conjunto, ele é fechado para as operações agora de soma, subtração, produto e divisão, tá legal? Então, veja, cuidado com essa divisão, até coloquei aqui, ó, você só não pode dividir por zero, tá legal? Então, veja, não faz sentido dividir por zero, tá? Então, toda vez que você pega dois números racionais, a soma e a subtração deles continua dentro dos racionais. Toda vez que você pega dois números racionais e você multiplica, o resultado lá dentro. E toda vez que você pega dois racionais, desde que, né, o cara que está no denominador seja diferente de zero, você pode então construir a fração x sobre y, tá? E o resultado vai estar lá dentro, tudo bem? Eu gosto de brincar um pouco assim, porque às vezes os alunos têm dúvida, né? Por que a gente não pode dividir por zero, tá? Então veja, quando eu escrevo esse tipo de coisa aqui, ó, vamos pensar nisso aqui, 0 sobre 0, tá? Existem algumas coisas em matemática que a gente chama tipo de inconsistência. O que é uma inconsistência? Inconsistência é uma coisa que a matemática não admite que exista, tá? Então veja, o número zero é uma coisa que existe, então não dá para falar que o zero não existe só porque ele representa zero. Então, por exemplo, assim, se você tem uma conta bancária e você gastou todo o seu dinheiro, o seu saldo fica zero, certo? Isso tem uma implicação na sua vida. Você fala que, sei lá, tô duro, né? Não tenho dinheiro, né? Então, tipo assim, isso não é uma coisa que a realidade não comporta. Então, a realidade comporta o zero. O que a realidade não comporta é 0 sobre 0, do ponto de vista da realidade matemática, tá? O que eu estou dizendo é que se isso aqui fosse algum número, se isso aqui fosse alguma quantidade, a gente teria inconsistências matemáticas. Por exemplo, se você supusesse que 0 sobre 0 fosse 0, por exemplo, você consegue provar, por exemplo, que 1 igual a 2. Tudo bem? Ou seja, esse tipo de coisa causa uma inconsistência nas regras da matemática. Então, ela não pode existir, tá?
Eu brinco aqui, ó, e eu pergunto para Siri, quer ver? Ó, vamos ver se minha internet está funcionando. Siri, quanto é 0 sobre 0? Imagine que você tem 0 bolachas e as divide igualmente entre 0 amigos. Quantas bolachas cada amigo recebe? Está vendo? Isso não faz sentido. O come fica triste porque não há bolachas. E você fica triste porque não tem amigos. Belezinha, pessoal? É só uma brincadeira, tá? Mas pensa assim, quando a gente divide coisas por 0, coisas ruins acontecem, tá legal? Então, a pessoa dividiu alguma coisa por 0. Aí foi andar, tropeçou, quebrou a perna, entendeu? A pessoa dividiu alguma coisa por 0. Tal, saiu, a árvore caiu em cima. Tô brincando, tá? Mas tipo assim, é uma coisa que em matemática não faz sentido, tá legal? Com o tempo a gente vai ficando mais maduro e vai entendendo isso melhor, tá? Mas se você escrever 0 sobre 0 igual a 0, tá errado, tá? O 0 sobre 0 igual a 1 também tá errado. O 0 sobre 0 não é igual a nada, não existe. Belezinha? Bom, pessoal, eu vou contar agora um pouquinho de história, porque o que a gente está falando? A gente falou um pouquinho da evolução dos conjuntos numéricos, nós falamos dos números naturais, que são os números que são relacionados com contagem, falamos dos números inteiros, que são números que também têm a ver com contagem, mas também tem a ver com trocas, né? Transações comerciais, em que a gente pode ter a ideia de números negativos que representam débito, tem o zero, né? Que é a quantidade nula, né? Que seria o saldo zero, ou seja, sei lá, o tamo kits, né? Tamo de igual para igual. E falamos agora dos números racionais, que são os números que são as frações que permitem que a gente faça divisões de quantidades que não são exatamente inteiras, né? Que não era permitido antes nos números inteiros, e até por isso que eles têm esse nome, tá? Eu vou contar um pouquinho de história para vocês, e vou contar um pouco de uma galera que viveu lá na Grécia Antiga, mais ou menos no século 4, 5 a.C., tá? Então, existia uma escola filosófica lá, que era uma comunidade, sei lá, um grupo de pensadores, filósofos, matemáticos, que chamava Escola Pitagórica, tá? A Escola Pitagórica é esse nome que tem a ver com o tal do Pitágoras, né? Sabe o cara lá do Teorema de Pitágoras? Mas, assim, a existência do Pitágoras ela é um pouco controversa. Se vocês forem estudar isso, vocês vão ver que os historiadores, eles não têm, digamos assim, uma prova concreta de que esse cara, Pitágoras, ele realmente existiu, tudo bem? Tipo assim, muito prazer, Pitágoras, está aqui meu RG, sabe? Porque sempre os fatos que são contados, relatados da vida dele, sempre tem algumas coisas meio desconexas, então existe essa dúvida entre os historiadores. Alguns falam que Pitágoras realmente existiu, outros falam que não, enfim, mas o que se sabe com certeza é que existia uma comunidade, né, um grupo de filósofos, de estudiosos da época. Lembra que naquela época a coisa não era como é hoje, em que as disciplinas, ou seja, as áreas do conhecimento, elas são divididas tipo biologia, né, medicina, matemática, física, essas coisas assim, né? Filosofia, história, então era tudo meio misturado, né? E aí esses caras lá, os Pitágoras, eles pensavam o seguinte, tipo, eles são tão importantes, né, que até diz lá nos textos que a palavra matemática foi eles que inventaram, né? Tá vendo? Ó, que era escrita desse jeito aqui, não sei como é que pronuncia, tá? E aí eles meio que baseavam no seguinte, que deveria existir, né, um sistema de pensamento lógico, né, com bases dedutíveis, de modo que a matemática ela é o alfabeto com o qual os deuses escrevem o universo. Ou seja, resumindo, os pitagóricos eles eram meio que os caras da matemática. Eles achavam que todos os fenômenos naturais, tudo aquilo que tinha a ver com a existência humana, do universo, podia ser explicado através da matemática. Tá legal? Muito bem, nessa época, o que eles sabiam, jovens? Eles sabiam que só da existência dos números racionais. Então, se você fosse um cara lá da Grécia Antiga, da galera dos pitagóricos, o que você ia admitir como sendo um número? Você admitia a existência das frações, tudo bem? Que era o que eles faziam, tá legal? Então, para os pitagóricos, lá para a galera do Pitágoras, tendo ele existido ou não, só existiam esses números que eu acabei de comentar, os números desse conjunto Q, tá legal? Da forma A sobre B, com B diferente de zero, tá legal? Muito bem, aí o que acontece? Eu vou dar aqui um exemplo que vai ser a respeito de medir a distância entre dois pontos, tá legal? Para tentar explicar para vocês qual que era o raciocínio do pessoal lá da época do Pitágoras, tá legal? Por que eles achavam que o conjunto Q era um conjunto de números suficiente, né, para ser, sei lá, tido como o alfabeto, né, da linguagem que explicaria toda a existência do universo, tá? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Então veja, aqui o que eu fiz? Eu marquei um pontinho A
e um pontinho B, e eu fiz aqui um segmento de reta, né? Um pedacinho de reta, e eu estou interessado em medir a distância, certo? Do ponto A até o ponto B, tá legal? A gente vai fazer uma construçãozinha aqui, não é muito difícil, eu quero que vocês tentem acompanhar. Como que se faz, pessoal, um processo de medida, tá? Desculpe, de medição. A gente tem que comparar esse tamanho aqui com uma coisa que é uma unidade de medida que já foi estabelecida. Então vamos supor que eu tenha esse segmento aqui em roxo que eu desenhei, represente a unidade de medida de comprimento que foi adotado. Por exemplo, imagina que é 1 metro, tudo bem? Esse negócio aqui, né, seria 1 metro, que é a unidade padrão que, por exemplo, a gente usa aqui no Brasil, né, o sistema métrico. Muito bem. Como que eu vou fazer então? Ó, eu copiei aqui o segmento. Eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Tamanhos que são correspondentes aqui, né? Eu copiei o mesmo tamanho que estava antes, ó, ao tamanho de 1 metro, e meio que você vai ver assim quantas unidades dessa vão caber no tamanho que você tinha, naquilo que você queria medir, tá? Então vamos lá, eu coloquei um, cabe mais outro, tá vendo? 2, 3, tá legal? 4, 5 e 6, certo? Veja, eu coloquei então 6 cópias da minha unidade de medida dentro do comprimento que eu queria medir, né, que é entre os pontos A e B, de modo que eu cheguei quase no final, mas está vendo que sobrou um pedacinho? Então qual que é o lance aqui? Ó? Se a gente colocasse mais 1 metro, tudo bem? E aí a gente passasse, e colocasse mais 1 metro, perdão, a gente iria passar do ponto B, vocês concordam? Ia dar mais ou menos aqui. Então não ia dar certo. E se eu parar aqui, também não dá certo, não é verdade? Então, digamos que o nosso comprimento AB, ele tem aqui 6 metros, né, que foi o que eu somei aqui, e se eu colocar mais um, ele passa. Então, digamos que esse comprimento ele fica limitado entre 6 e 7 metros, certo? Bom, mas isso não é suficiente, porque eu não cheguei exatamente no ponto B. Aí, o que os caras lá da escola do Pitágoras falavam? Bom, o que você faz, jovem? Como você pode ter as frações, agora a gente tem disponível esse conjunto dos racionais, a gente vai dividir essa unidade aqui em tamanhos menores, certo? É possível eu dividir. Imagina que esse negócio aqui fosse uma pizza, né? E aí eu corto isso em pedaços menores, tá? E aí o que a gente vai ver? A gente vai colocar para ver quantos desses pedaços menores vão caber aqui. É como se eu estivesse usando, por exemplo, centímetros, tudo bem? Então eu peguei uma escala que é em metros, quando o tamanho extrapolou, eu faço, por exemplo, por centímetros, tá? Mas no caso não vai ser centímetro, seria aqui decímetro, porque eu vou usar, perdão, gente. Pronto, aqui, ó. Então veja, ó, eu já estou me adiantando, né? Mas aqui o que eu fiz, ó, só para vocês entenderem o que vai aparecer na outra imagem, eu peguei esse pedaço aqui, ó, tá vendo esse finalzinho? E eu ampliei, tá vendo? Isso aqui eu dei um zoom, é como se eu tivesse pegado o celular e dado um zoom. Então esse tamanhozinho que está aqui, ó, tá vendo? É todo esse que está aqui. Eu fiz isso para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo, tá? Agora sim, ó. Então vamos continuar. Então veja, esse pedaço aqui, ó, do pontilhado é só aquilo que eu recortei, tá? Então aqui para trás, né, eu teria os 6 metros, cheguei até esse ponto aqui que são 6 metros, eu vou acabar de medir. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse tamanho aqui, ó, que ele corresponde a 1/10 da unidade de medida. Mas professor, por que você pegou 1/10? Você não falou centímetro? Na verdade, eu estou fazendo isso, pessoal, porque o nosso sistema decimal de escrita de números é na base 10, né? Então a gente vai dividindo de 10 em 10, é isso que significa. Então aqui eu peguei 1/10, que seria o padrão que a gente usa para escrever os decimais, por isso que chama decimal, né? O nosso sistema de escrita. Então eu vou ver quantos décimos da unidade depois do 6 vão caber aqui dentro, né, até eu chegar no B. E é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, ó, copiei aqui de novo, tá bom? Só para ficar mais fácil de enxergar. E eu vou começar a colocar, tá vendo? Ó, então, eu coloquei aqui, ó. Eu já tinha 6, mais ou menos até aqui, eu coloquei mais 1/10. Eu vou até voltar para vocês verem, tá? Então, ó, o 6 terminava aqui. Coloquei mais 1/10. E aí eu vou colocando mais 1/10. E aí, para não ficar colocando de 1 em 1, tá vendo? Eu já coloquei todos. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 décimos, tá legal? Depois do 6. Então veja, o que nós estamos fazendo? Ó, eu tinha o número 6, tá legal? Que foram 6 unidades inteiras, né? 6 metros. Somado com quantos décimos? 8 décimos, tá vendo? Então tenho 8 sobre 10
E 8 sobre 10 é a mesma coisa que 0,8, tá vendo? Então, tá vendo de onde vem o vírgula alguma coisa? Desse processo de medição que a gente faz. Então, eu tenho 6 somado com 0,8. Essa distância até aqui, ó, até esse finalzinho, deu quanto? 6,8. Tudo bem? Joia. Só que aí eu não consegui chegar no B ainda, tá vendo? Tá faltando um pouquinho aqui, tá? Então, eu vou aplicar outro zoom aqui. E aí eu vou fazer o que? Eu vou considerar esse cara aqui como se fosse ampliado, ó. Aqui parou o 6,8. E agora eu vou pegar a unidade de medida, né? A unidade padrão dividida por 100, certo? Agora eu vou pegar a unidade de medida dividida por 100, tá? E eu vou ver quantos desses centésimos da unidade cabe aqui dentro, perdão. Então isso aqui, pessoal, seria o centímetro, tá legal? Então aqui seria, se fosse numa escala de metro, eu teria metro, decímetro, esse aqui que seriam 10 centímetros, e aqui seria o centímetro mesmo, tá? Muito bem, pessoal, e aí eu vou colocando, tá vendo? 1 sobre 100, mais 1 sobre 100, e aí eu fui até conseguir chegar o mais próximo possível do B, tá legal? O B tá aqui, ó, nesse finalzinho. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo, ó? Eu tenho 9 centésimos. Então, que conta que eu estou fazendo? Eu já tinha 6,8 até aqui, tá vendo? Ó, de onde eu comecei. Aí eu peguei mais 9 dividido por 100, né? Que são 9 vezes 1 sobre 100, que dá 0,09, né? Se for colocar na notação decimal. E aí eu somo o que eu já tinha. Então vai dar 6,89. Joia? Então veja, o meu comprimento até o ponto B, ele é maior que 6,89, porque sobrou um pouquinho, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse carinha aqui de novo, ó, e eu vou dar outro zoom, entendeu? Aí aqui seria o 6,89, eu parei aqui, e agora o próximo passo seria o que? Vamos lá, fazer o que? Seria pegar a unidade de medida dividida por quanto? Por 1000, tá vendo? Então eu sempre vou dividindo por potências de 10, eu dividi por 10, depois eu divido por 100, depois eu divido por 1000, depois eu divido por 10.000 e assim por diante, tá? E esse processo aqui, pessoal, ele pode ser feito o tanto que a gente quiser, vocês concordam? Porque cada número desse aqui, ó, 1 sobre 100, 1 sobre 10, o que vai aparecer 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000 e assim por diante, todos esses decimais que vão se somando aqui, ó, eles são números racionais, não é verdade? Então, o que os pitagóricos falavam? Isso que é importante. Eles diziam o seguinte, que esse processo aqui, em algum momento você vai ter que parar. Você vai ter que chegar no ponto B, entendeu? Eu coloquei um número aqui, por exemplo, genérico, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas decimais, supondo que para esse meu comprimento, né, eu parei aqui no 6,89, tá? Mas se eu fizesse esse procedimento aqui mais, sei lá, 8 vezes, 7, 8 vezes aqui, eu conseguiria realmente bater exatamente em cima do ponto B, que seria esse pontinho aqui que é o final da distância, tá? Vocês estão conseguindo entender isso? Então veja, os caras lá da época do Pitágoras, eles falavam assim, não, tá tudo bem, porque eu consigo fazer esse procedimento, tá? Eu consigo medir qualquer distância entre dois pontos saturando esse processo, porque esse processo ele vai ter que parar uma hora. Porque pensa, gente, que eu posso pegar o tamanho da unidade de medida, o quão pequeno quanto eu quiser. Eu posso dividir ele muito pouquinho, dividir ele por números muito grandes, pelas potências de 10. Tô focando aqui na base 10, tá? Que é o que a gente usa. De modo que mesmo que eu passe, né, eu volto, né, tipo assim, por exemplo, aqui se eu colocasse mais 1 sobre 100 eu passaria. Então eu não coloco e eu divido num tamanho menor e vou continuar dando passo. Então veja, é um processo de como se eu estivesse me aproximando, eu saio do ponto A, vou caminhando ao ponto B e à medida que eu vejo que minha passada está muito larga, eu diminuo ela e eu vou dando passinhos menores. E toda vez que a minha passada passa, eu diminuo ela, entendeu? Então, era um processo que eles tinham, digamos, intuitivamente, que poderia, e a gente fica, claro, pensando nisso, realmente chegar no ponto B, né? Parece que não tem nenhum problema, né? Muito bem. Só que aí, o que aconteceu? Então, aquilo que eu estava dizendo, os pitagóricos lá, eles estavam convencidos de que apenas com os números racionais, né, era possível medir qualquer distância, que é isso que eu estava explicando. Ou seja, que o conjunto Q, ele era suficiente para fazer esse tipo de procedimento, tá? Só que apareceu um cara, mano, ele chamava Hipaso de Metaponto. Não sei se é Hipaso ou Hipasso, tá? Mas esse cidadão aqui, tá vendo? Tem essa gravura dele que eu achei lá no Wikipedia. Ele tá meio, parece que tá querendo arrumar uma treta, né? Ele tá meio com um cara aqui que tá querendo arrumar uma treta.
Esse passo aqui, ele era um cara, se você for dar uma olhadinha lá na história dele, ele fazia parte lá dos pitagóricos e tal. E ele estava pensando umas coisas, né? E aí ele falou assim, um dia ele chegou para a galera e falou assim, ó, considera essa construção geométrica aqui. Porque veja, naquela época a matemática era muito baseada na geometria, né? Então, por exemplo, você tinha, no caso, o Euclides, né? Que tinha, né, desenvolvido a geometria euclidiana, que é a geometria que a gente aprende de régua e compasso. Então a galera fazia muita coisa com segmentos de reta, né? Circunferências, figuras geométricas, os polígonos e tal. Então eles eram bem afiados nisso aí. E o Hipácio, que não era bobo nem nada, chegou para os caras e falou assim, ó, considere isso aqui, ó, pega a reguinha de vocês aí, todo mundo tinha sua reguinha e seu compasso, e desenha um segmento de reta aí, tá legal? Aí a galera desenhou. Ele falou, ó, marca, tudo bem? Nesse segmento de reta, uma distância de uma unidade de medida, por exemplo, 1 metro, tá? Vamos marcar 1 metro. Aí pegaram lá 1 metro, marcaram bonitinho com a régua graduada. Ele falou, tudo bem, agora a gente vai construir essa figura geométrica aqui, que no caso é um quadrado, tá, pessoal? Então aqui ele tem lado 1 e esse aqui na altura também tem lado 1, tá legal? Então isso é possível de construir com régua e compasso, pegou, fez um quadradinho. Aí todo mundo estava feliz e tal. Aí ele traçou essa diagonal aqui, tá vendo? A diagonal do quadrado. Aí ele pegou e fez o seguinte, ele abriu o compasso dele, ó, colocou a ponta seca aqui no 0, que é a ponta que fura, né, o papel, abriu a ponta do grafite aqui, ó, e aí ele fez um arco, tá legal? Fez um arco de circunferência, de modo que esse cara aqui, ó, esse comprimento em vermelho, né, que é a diagonal desse quadrado de lado 1, ele bateu exatamente aqui, tá vendo? Então veja, como isso é um arco de circunferência, esse comprimento aqui tem que ser igual a esse, né? É a definição, porque são 2 raios, né? Então ele abriu, passou o arco de circunferência aqui e ele transportou, tá vendo? Ó, a medida dessa diagonal aqui para a reta, tá vendo? Ó, aqui para a reta. Essa reta é onde moravam os números racionais, certo? Porque eles só sabiam que tinha número racional. Tudo bem. Aí ele pegou e falou, ó, você está vendo esse triângulo aqui? Ó? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então aqui na base, né, ó, né, nessa parte de baixo aqui, você tem um ângulo reto. Ninguém discordou, porque lembra que o Pitágoras lá, né? Eles tinham o teorema de Pitágoras, né? Então eles entendiam pra caramba dessa coisa do triângulo retângulo aqui. Aí ele falou assim, ó, então eu vou pegar esse triângulo retângulo, eu vou aplicar o teorema de vocês aí, tá legal? Aí ele pegou e aplicou o teorema de Pitágoras. Então veja, nesse triângulo aqui que está destacado, eu tenho a hipotenusa, que é justamente o comprimento que está destacado aqui em vermelho, e eu tenho os 2 catetos, mas veja que por construção esse lado vale 1 e esse lado aqui também vale 1, né? Então ele fez aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, é o cateto adjacente ao quadrado, né? Que seria esse aqui em relação a esse ângulo, mais o cateto oposto ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos, né? E aí então deu 1 ao quadrado, que é esse comprimento, mais 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2, tá? Então veja, a hipotenusa desse triângulo aqui, que eu estou denotando por H, é um número que, quando elevado ao quadrado, ele dá 2. Tá vendo? Ó? Quando elevado ao quadrado, ele dá 2. Muito bem. Hoje, né, sabendo da existência dos números reais, se a gente fosse resolver essa conta no Enem, o que a gente escreveria? Que a hipotenusa é igual a raiz de 2. Mas lembra que nessa época não existia isso aqui ainda, o raiz, tá legal? Ele só falou assim, ó, esse cara aqui é um cara que elevado ao quadrado dá 2, que seria o raiz de 2. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Não é difícil essa conta, tá? Muito bem. Aí, o Hipácio pegou e falou assim, ó, esse número aqui, ó, que é o resultado daquela conta que a gente resolveu, que é o que a gente chama de raiz de 2 hoje em dia, ele não é um número racional, tá legal? Ou seja, o Hipácio falou que tinha número, tudo bem? No caso, esse raiz de 2, aqui ele estava dando um exemplo, que ele não era um número racional, tá legal? Então veja, ó, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Então, ó, vamos imaginar aquele procedimento que a gente estava fazendo antes e que o ponto A fosse a origem aqui, o que eu chamei de 0, tudo bem? O comecinho do segmento de reta, e o ponto B fosse essa extremidade aqui, que seria o ponto P, tudo bem? E aí eu fosse tentar calcular, não é, a distância do 0 até esse ponto aqui, correto?
por aquele procedimento, ou seja, eu peguei uma unidade, depois eu vou dividir em 10, depois dividir em 100, dividir em 1000, em 10.000, em 100.000, em 1 milhão e assim por diante. Ou seja, o IPASS está falando o seguinte, que esse ponto aqui, ó, ele não é atingível por aquele processo, tá legal? Que se você tentar pegar esse cara e aproximar por um número racional, não vai dar certo, tá legal? Ou seja, ele não é um número racional. Ou seja, o raiz de 2 não está naquele conjunto. Ele é uma coisa nova, tudo bem? Então o IPASS meio que nem diz o dia, lançou a braba pra galera lá. Enfim, vamos dar uma observada numa demonstração aqui, tá? Eu gosto de fazer essa demonstração, pessoal, porque não é muito difícil, tá? Para vocês entenderem como que a gente justifica que o raiz de 2 não é um número racional, tá? Depois a gente volta para as consequências disso. Então veja, ó, supõe que o raiz de 2 fosse um número que tivesse dentro do Q, que é o conjunto das frações, tá vendo aqui, ó? Então veja, se ele está dentro do Q, vocês concordam que por definição o raiz de 2 ele pode ser escrito como uma fração, que eu estou chamando aqui de A sobre B, onde quem? O A e B são números inteiros, né? Eu coloquei isso aqui, ó, que MDC de A e B dá 1. Isso aqui significa, pessoal, que a fração pode ser escrita na forma irredutível, tá? Então só uma observação. A gente sabe, por exemplo, que quando a gente pega uma fração, a fração ela pode ser simplificada, tá? Então, por exemplo, se você pega, sei lá, 3 e divide por 6, isso é a mesma coisa que pegar 1 e dividir por 2, né? Porque 3 sobre 6 você simplifica o 3, tá? Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, se você tem uma pizza de 8 pedaços, por exemplo, e você come 4 pedaços, você faz 4/8 da pizza, isso é a mesma coisa que comer meia pizza, tudo bem? E toda fração, qualquer que seja, ela sempre pode ser dividida no numerador e no denominador pelo maior divisor comum dos dois números inteiros, e essa fração passa a estar na forma irredutível, ou seja, toda fração tem uma forma irredutível, tá bom? Então veja, se eu estou dizendo que o raiz de 2 é uma fração, não tem problema nenhum eu considerar que essa fração está na forma irredutível, por simplicidade, ou seja, porque ele poderia ser representado por outras frações que são redutíveis, mas eu peguei a irredutível, tá legal? Então muito bem, ó, aí eu vou fazer uma continha. Essa igualdade aqui, ó, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Então quando eu pegar o A sobre B que está aqui e elevar ao quadrado, vai dar A quadrado sobre B quadrado, certo? E quando eu pegar o raiz de 2 e elevar ao quadrado, vai dar 2, por definição. Eu vou multiplicar em cruz, né? Então vai dar assim A quadrado igual a 2B quadrado. E aí, ó, dessa igualdade aqui, eu concluo que o número A elevado ao quadrado é um número par, tá? Por que ele é um número par? Porque ele é 2 vezes alguém, não é verdade? Todo número par, ele é 2 vezes alguma coisa, tá? No caso, se o A quadrado é 2 vezes B ao quadrado, independentemente de quem seja o B ao quadrado, esse número é um número par, correto? Muito bem. Aí eu vou usar uma coisa aqui, ó, que pelo fato do A ao quadrado ser par, então o número A também é um número par. O que eu estou tentando explicar para vocês aqui? Eu vou usar para essa demonstração uma coisa relativamente simples, que é a única coisa que a gente vai ter que usar de diferente, que se eu pegar um número par e elevar ao quadrado, o resultado dá par, e vice-versa. E se eu pegar um número ímpar e elevar ao quadrado, o resultado dá ímpar. Por exemplo, suponha que eu pegue o número 5, tudo bem? Número 5, e eu elevo o número 5 ao quadrado. Qual que é o resultado? O resultado é 25, que também é um número ímpar. Então, peguei o 5, que é ímpar, elevei ao quadrado, deu o número ímpar. Se eu pegar, por exemplo, o número 2 e elevar ao quadrado, vai dar 4, ou seja, eu peguei um par, que é o 2, elevei ao quadrado, deu par. Peguei, por exemplo, o 6, que é o número par, elevei ao quadrado, deu quanto? 36, que é par. Então sempre tem essa regra. Números pares elevados ao quadrado dão números pares, e números ímpares dão números ímpares, tá? Eu deixei aqui, ó, né, como exercício para você mostrar aqui, né, por que isso é verdade? Porque se o A fosse um número ímpar, então o A ao quadrado também seria ímpar, tá? Isso aqui dá pra gente fazer como exercício, tá? Vai ficar para vocês. Então vamos lá, ó, veja. Se então essa conta está me implicando que o A é um número par, então eu posso escrever ele como 2 vezes alguém. Tá vendo? Ó? O A agora é 2 vezes alguém. Quem é esse alguém? Não me interessa. Como eu sei que o A é par, ele tem que ser 2 vezes alguma coisa. Esse cara que eu estou denotando por cá é essa coisa, algum número inteiro. Tá? Então veja, voltando e substituindo, ó, nessa parte da conta, o que eu vou ter? Que A ao quadrado é 2B ao quadrado, que é exatamente o que estava aqui, tá vendo? Ó? E aí eu substituí. Então o A eu troquei por 2K, porque eu sei que ele é par, ficou isso aqui ao quadrado, igual a 2B quadrado. Aí o 2K elevado ao quadrado, aí você eleva o 2 ao quadrado dá 4, você eleva o K ao quadrado dá K ao quadrado mesmo.
Então dá 4k ao quadrado igual a 2b ao quadrado, certo? E aí então eu concluo que o b ao quadrado é 2k ao quadrado. Eu passo esse 2 dividindo, né? Divido os dois lados da igualdade por 2, eu só coloquei o b desse lado. Mas eu concluo que b ao quadrado é 2k ao quadrado, correto? Então, pelo mesmo argumento que eu usei aqui para o a, como o b ao quadrado também é um número par, eu posso concluir que o b também é par, tudo bem? Então, olha o que está acontecendo, ó. Eu supus que o raiz de 2 era uma fração, tá legal? Fiz umas contas e eu estou descobrindo que o numerador da fração é um número par, que é o a, e o denominador da fração também é um número par, que é o b. Tá vendo? Tá aqui, b também é par. Então veja, ó, quando eu pego e substituo isso, coloco lá raiz de 2 igual a sobre b, então o a era par, ele é 2 vezes k, e o b também é par, então ele é 2 vezes l. Não me interessa quem seja o k e o l, tá? E observa que eu consigo cancelar esse 2 da fração, tá vendo? Ó, o 2 da fração. Então ficou assim, 2 cortou aqui, deu k sobre l. Mas o que está acontecendo? Eu não tinha falado que a fração a sobre b era irredutível? Estava escrito aqui, a fração a sobre b era irredutível. Só que o que eu estou conseguindo mostrar? Eu estou conseguindo mostrar que ela não é irredutível. Olha que coisa louca, tá? Ou seja, o que eu estou fabricando aqui por essa demonstração é um absurdo, tá legal? Por quê? Eu supus que o raiz de 2 era um número racional, supus que essa fração era irredutível, que é uma coisa que a gente pode fazer sem problema, e aí eu faço algumas contas e eu mostro que, opa, essa fração não era irredutível, tá legal? Então o que eu estou provando? Eu estou provando assim, ó, que se o raiz de 2 fosse uma fração, essa fração nunca seria irredutível, e isso é um absurdo, tá legal? E essa justificativa, esses argumentos que eu estou apresentando para vocês, eles servem para provar que o raiz de 2 ele não é um número racional, tá legal? O raiz de 2 não é um número racional. E aí o que aconteceu, cara? Tipo, o Pitágoras lá começou a coçar a barba, ficou nervoso, porque o Hipaso lá, ele estava certo, entendeu? E ele provou que existia um número, tudo bem, pelo menos um, né? Começou aqui com o raiz de 2, que não pertencia àquele sistema numérico, que era o sistema numérico dos números racionais, tá? E o que vocês acham? Que a galera ficou contente com o Hipaso lá? Falou, Hipaso, legal, aí você deu um puta de um avanço aqui pra gente e tal. Nem mataram o coitado dele, tá? Então, tipo, mataram o Hipaso, infelizmente, tá? Acho que afogaram ele, alguma coisa assim. Ele foi morto porque ele, tipo, lançou uma braba muito braba pro pessoal lá, tudo bem? Deu uma novidade que a galera não queria, ou seja, ele desestruturou todo o conhecimento, né, matemático que o pessoal tinha naquela época, descobrindo uma nova categoria de número pelo raiz de 2, né? Como o exemplo do raiz de 2 aqui, que era um número que não era racional, que é um número que hoje em dia a gente chama de irracional, tá legal? Enfim, pessoal, e o que são os números reais, tá? Os números reais, eles são números, né, que a gente vai denotar assim, ó, o conjunto R, né, os números reais têm essa notação aqui, R. Ele vai ser o conjunto dos números racionais, que são as frações, unido com outro conjunto, eu denotei por esse I aqui, tá legal? Mas isso não é uma notação muito padrão, mas eu estou querendo dizer os números irracionais, tá legal? Então, os números reais é um conjunto que é composto por dois tipos de números diferentes, tá? O primeiro são os racionais, que a gente já estava falando, que são os números que são expressos por frações, tá legal? E o que caracteriza os números racionais? Esses números eles têm a expansão decimal finita, ou seja, depois da vírgula, os números que tem depois da vírgula eles acabam, tá? Ou se for uma expansão decimal infinita, né? Essa expansão decimal ela é periódica, ou seja, ela tem um padrão que se repete. Por exemplo, se você pegar a fração 10 dividido por 3, ou por exemplo aqui, ó, o 1/3 que está aqui, tá legal? Quando você pega 1 e divide por 3, qual que é o resultado? O resultado dá 0,3333333333333 infinito, entendeu? Então você tem um padrão de 3 que vai se repetindo. Então é uma expansão decimal que ela é infinita e periódica. Na escola, às vezes o professor falava pra gente dízima periódica, tá? Então os números racionais eles têm a expansão decimal que termina, né, num determinado decimal, ou ela é uma dízima periódica, tá? Então eu escrevi aqui, né, alguns números, por exemplo, 1/3, como eu falei, qualquer fração, os números com vírgula para 0,25, esse aqui, o 0,111, tá vendo? Aqui não acaba,
o menos 5, tarará, ou seja, então lembre que todos os números inteiros e naturais, ou desculpe, todos os números inteiros, né, que já incluem os naturais, eles também são números racionais, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui, que fração que ele é? Ele é menos 5 dividido por 1, né? Todo número em Z, que são os inteiros, eles são ele mesmo dividido por 1, ou seja, eles são trivialmente frações, tá? Então, os racionais. Só que tem números novos que começaram a surgir como raiz de 2, aí depois eles foram descobrindo, mano, um monte de número irracional, entendeu? Que são esses números, que eu já estou dizendo, números irracionais, né? Então, o que caracteriza os números irracionais? Eles não podem ser escritos como fração, tudo bem? Ou seja, não dá para escrever eles usando um quociente de 2 números inteiros, tá? Isso significa que a expansão decimal deles, ela é infinita e não periódica. Ou seja, se você pegar aqui, né, o raiz de 2 e digitar na calculadora, né, apesar da calculadora vai ter uma quantidade infinita de casas decimais, então ela vai dar o quê? Ela vai parar em algum momento. Só que o número em si, né, ele por si só, essa expansão decimal ela não termina. Ou seja, se você pegar uma calculadora melhor ou for no computador, você vai obter mais casas decimais dele. Você vai ver que essas casas decimais elas não se repetem, não tem um padrão e elas não terminam nunca, tá? Então veja, todos os números que são raiz quadrada, que não são exatas, por exemplo, sei lá, o raiz de 25 é 5, né? O raiz de 49 é 7. Esses não são irracionais. Mas você pega, por exemplo, o raiz de 2, o raiz de 3, o raiz de 5, a raiz de qualquer número que não seja, né, um número, uma raiz exata, né? Aí tem as raízes cúbicas, raiz quarta, enfim, todos eles são irracionais, tá? Esses caras aqui dessa turma, a gente chama de números racionais algébricos, tá? Eu não vou entrar muito nisso, porque ele tem a ver com solução de polinômio. E você tem, por exemplo, então todas as raízes não exatas, né, como eu já disse, e você tem alguns números famosos, por exemplo, o número π, né, que talvez seja o número mais famoso aí, irracional, ou talvez o número mais famoso da matemática, ele é um número irracional, né? A gente costuma usar 3,14, né, mas a expansão decimal dele não termina, né? 3,14, 15, não sei quanto lá, ela é infinita, ela não se repete, tá? Então o número π é a relação entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro dela, né? A razão, desculpe. Você pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, você vai ter o número π, é um número irracional. Você tem esse número e aqui, que é um número um pouquinho menos conhecido, né? Que é um número que tem a ver com o logaritmo natural e a exponencial natural, o ln, que a gente chama de número de Euler ou constante de Euler, que é um outro número irracional, tá? Então existem vários números irracionais e quando eu digo vários, são muitos mesmos, tá? Eu estou só dando alguns exemplos aqui para a gente se situar. Esses caras aqui, o π e o e e vários outros, eles têm uma característica de chamar números irracionais transcendentes, tá? Pessoal, às vezes eu troco, tá? As palavras, não liga não que eu estou um pouco cansado, mas acho que dá para entender, né? Então, números irracionais, tem os algébricos e tem os irracionais transcendentes, o π e o e. Eu só estou falando para comentar o nome, tá? Mas a gente não vai se aprofundar nisso, não. Então, ó, o que é importante? Na verdade, vamos falar observações mais importantes sobre números reais, tá? Então, veja, tem que lembrar que a gente falou dos conjuntos numéricos e que eles foram crescendo, né? Então, comecei com n, depois falei do z, que são os inteiros, né? Naturais, inteiros, aí tem os racionais e agora a gente descobriu que tem números novos, né? Que está formando aqui o conjunto dos números reais, tá? Existem números, pessoal, que são mais do que isso, ou seja, você poderia falar de número complexo, né? Outras coisas aqui, mas no contexto do cálculo, né, que a gente vai aprender, os números vão morar aqui, ó, tá? Em R. Então todos os números que a gente vai falar são números reais, tá? Ah, professor, mas então não existe número complexo? Existe, tem muitas aplicações, tá? Mas a gente no cálculo não vai mexer com número complexo, porque a teoria do cálculo, né, que em matemática formal é chamada de análise, né? O cálculo de variável real ele é diferente do cálculo de variável complexo, ou seja, as teorias são diferentes, ou seja, os números complexos você tem possibilidade de fazer mais coisas porque ele tem uma estrutura topológica melhor, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai parar nos números reais, tá? Todos os conjuntos numéricos eles são infinitos, tá? Ó, isso aqui é legal. Todos esses conjuntos numéricos que eu estou falando, como a gente já comentou, eles são infinitos, correto, gente? Contudo, o infinito dos números reais ele é essencialmente maior que os outros infinitos. Vou até tomar um gole d'água para você pensar. Olha o que eu estou falando para vocês. O n, ele não era um conjunto infinito, a gente não podia contar 1, 2, 3, 4, 5, taraná, sem terminar.
O Z também, obviamente, é infinito. O Q também é infinito, tá? Só que o R, que também é infinito, ele é um infinito de uma característica essencialmente maior, eu estou dizendo maior mesmo, tá? Do que os outros infinitos, tá legal? Então estou dizendo que o R realmente ele significa uma evolução em termos de quantidade de números que tem aqui atrás, tá? Então veja, ó, o infinito desses três conjuntos aqui, eu não vou entrar em detalhes disso, pessoal, eu vou até deixar indicado aqui para quem quiser pesquisar alguma coisa, que é bem interessante isso aqui, assim, tipo de curiosidade. Esses três conjuntos, assim, tanto o N como o Z quanto o Q, eles têm a mesma quantidade de elementos. E eu não fumei droguinha não, tá? Eles têm exatamente a mesma quantidade de elementos. Então, tipo assim, existem tanto os números naturais, quanto números inteiros, quanto os números racionais, tá legal? É só uma questão da gente organizar eles, mas a gente consegue listar todos esses conjuntos, tá? Então, o infinito desses conjuntos aqui é chamado de infinito enumerável, tá? O que significa isso? Significa que os números nesses conjuntos, eles podem ser enfileirados numa fileira infinita, tá legal? No caso do N é fácil de ver porque é a própria fileira, tá? Mas o Z, por exemplo, você pode pensar assim, ó, coloca o 0, depois você coloca o 1 positivo e o 1 negativo, depois você coloca o 2 positivo e o 2 negativo, depois o 3 positivo e o 3 negativo, tá vendo? Você faz uma fila só, tudo bem? Porque a gente não costuma escrever o Z indo para a direita e para a esquerda, você faz de tudo para um lado, você coloca tipo 0, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3, aí você cria uma fila infinita, tudo bem que é uma fila que tem o mesmo tamanho da fila do N, em que cabe todos os números inteiros, dá para entender o que eu estou falando? E no caso do Q é um pouquinho diferente, tá legal? É um pouquinho diferente, mas a gente consegue também organizar o Q numa fila só, tá legal? A gente consegue colocar todas as frações numa fila, tá bom? Ou seja, esses caras são o mesmo infinito, eles são enumeráveis. Contudo, pessoal, veja bem, o infinito dos números reais, ele não é um infinito enumerável, ele é chamado de infinito contínuo, tá? Então você já deve ter escutado essa palavra, continuidade, e em matemática, então essa palavra ela é bem importante. Você dizer que uma coisa é contínua, tá legal? É dizer que ela não tem buraco, ou seja, dizer que uma reta é contínua, uma reta geométrica é contínua, significa que todos os pontos, né, que estão em cima dessa reta, eles são atingidos, tá legal? Lembra do argumento lá do raiz de 2, né? Que quando você pega o compasso e você desce, né? Você bate num ponto da reta que não estava no Q, tá legal? Então, tipo, quando a gente faz aquele procedimento que eu mostrei para vocês, né? Eu não vou voltar ao slide, mas, tipo, depois vocês podem olhar lá. Quando a gente baixa, né? E a gente desce o compasso com raiz de 2 até bater na reta, a gente descobre um pontinho da reta, tá legal? Que ele não é ocupado por um número racional, tá legal? Mas com os números reais isso não acontece, tudo bem? Quando a gente junta os irracionais, a reta ela passa a ser totalmente ocupada, tá? É como se a reta dos números racionais ela fosse uma reta tipo furadinha, igual um papel melita, de modo que quando você joga água, assim, aparentemente parece que está tudo ocupado. Mas quando você vai olhando muito de perto, tem muito buraquinho. E esses buraquinhos são os buraquinhos onde moram os números irracionais, como é o exemplo do raiz de 2. Tá legal? Então veja bem, pessoal, se você pegar os números que estão na reta real e você quiser colocar eles numa fila, tudo bem? E essa fila, mesmo sendo uma fila que não termina nunca, não cabe em todos os números. Tudo bem? Não cabe em todos os números da reta real. E que, de novo, eu não fumei droguinha não, tá? Não usei substância ilícita, isso aqui é água, tá? Vamos lá. Se você quiser, assim, tipo, isso aqui é só um comentário, tá? Não precisa se preocupar com isso não, tá, gente? Eu comento isso porque eu acho interessante e é um negócio inusitado que às vezes os professores de matemática do colégio, eles não comentam com a gente, né? Mas, por exemplo, se você quiser entender melhor essa questão dos infinitos, né? Tem um negócio bem legal. Depois talvez eu até passe um trabalhinho para vocês, não é certeza, mas enfim, vamos ver se eu consigo elaborar umas perguntas. Tem um negócio que chama paradoxo do Hotel de Hilbert, tá? Então esse cara aqui, ó, esse matemático aqui que tem a fotinha dele, esse bonitão, ele chama David Hilbert e ele foi um matemático bem famoso, tal. Viveu, sei lá, no final do século XIX, né? E aí ele tipo tem um experimento mental, como se fosse um probleminha que faz a gente pensar, que ele fala, tipo assim, pra gente pensar num hotel em que os quartos, né, eles são, tipo assim, como se fossem os números naturais. Eu tenho quarto 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. E aí ele faz algumas perguntas e
ele discute essa questão do infinito, assim, né? Então, por exemplo, se o hotel estiver lotado, a gente consegue colocar mais pessoas lá dentro e tal. Então, tipo, quem tiver curiosidade para entender, por exemplo, por que o N, o Z e o Q, eles têm exatamente a mesma quantidade de números, dá uma pesquisada nas ideias e vai ver do que fala esse paradoxo do hotel de Hilbert. Digita lá no YouTube, né? Tem vídeos, pode pegar, sei lá, artigos do Google, lá vocês vão ver que tem bastante gente que fala disso, é bem interessante. E aí o matemático, digamos assim, que foi o responsável assim, por desenvolver essa teoria que tem o estudo dos conjuntos infinitos, tá? Ele chama George Cantor. Eu errei, aqui não tem esse E, tá? É o G mudo. E aí esse cidadão aqui, ele foi tipo, como é que fala quando vivem na mesma época? Ele foi da época do Hilbert lá, tá legal? E ele foi quem provou, né, isso que eu estou falando para vocês, que o infinito da reta real ele é essencialmente maior que o do N. Tem um argumento muito famoso que chama argumento diagonal de Cantor, que é onde ele faz a prova de que realmente esse conjunto aqui é maior, tá? E existe dentro da teoria dos conjuntos, né, isso aqui é só um comentário, todo um estudo dos conjuntos infinitos, ou seja, sabe-se hoje em dia matematicamente que sempre que se dá um conjunto de um tamanho infinito, a gente consegue montar um infinito que é de um tamanho essencialmente maior, e você tem como se fosse uma cadeia de coisas que vão crescendo e não terminam nunca, tá? E em cada passo, apesar de todos serem infinitos, um é essencialmente maior que o outro, tá? Mas isso aqui, quem quiser pesquisar depois pode ler a respeito desses caras aqui e entender um pouquinho as contas que eles fizeram, que são bem inusitadas, tá? Voltando para o que a gente interessa mais pra gente, isso aqui que é importante, ó, é isso que vocês têm que guardar, tá? Então, ó, existe uma coisa chamada reta real, tá legal? Vocês já ouviram com certeza falar disso. E a reta real, o que é? A reta real é um conceito em que a gente prova, né, isso vale que existe uma correspondência 1 a 1, que a gente chama de bijeção em matemática, né, entre os números que estão em R e os pontos de uma reta geométrica contínua, tá legal? Então veja, se você faz uma reta geométrica, daquela lá da época do Pitágoras, lá do Euclides, com régua e compasso, essa reta geométrica contínua, ela está em associação com os números reais de maneira 1 a 1. O que eu estou querendo dizer? Se você pega qualquer número real, x, vai existir um único ponto em cima da reta, que eu estou denotando por px, que é correspondente a esse número x, ou seja, que a distância do x até o p de x seja exatamente o valor do x, caso ele seja positivo, né? E vice-versa, se você escolher aleatoriamente qualquer ponto da reta, para esse pontinho da reta existe um único número real, tá? Então veja, se eu quero fazer a correspondência de números, né, de um conjunto numérico com uma entidade geométrica que é contínua, no caso uma reta, o conjunto de números que serve para fazer isso é o conjunto dos números reais, tá legal? Então lá o Hipaso, na época do Euclides, ele provou, do Pitágoras lá, que ele quebrou com os pitagóricos, ele provou que os números racionais não servem, entendeu? Os números racionais, eles não estão em correspondência com uma reta contínua. E os pitagóricos achavam que estavam, entendeu? Por isso que deu crise lá na galera e eles mataram o coitado do Hipaso lá, tudo bem? Então veja, aquilo que eu estava dizendo, se você pegar um número x, né, você tem um único ponto aqui, P de x, que, é claro, esse ponto a gente costuma colocar o próprio x aqui para denotar, né, a gente não fica escrevendo assim, mas eu só estou forçando um pouco a barra para vocês entenderem, né, que realmente o ponto é um ponto geométrico. Então, por exemplo, eu peguei o número irracional raiz de 3. O raiz de 3, ele está aqui na reta real numa posição única, ele tem um endereço único. Eu peguei o número π, que é um número irracional, ele tem um endereço único na reta real. Peguei qualquer número irracional, está lá o zero, que é a origem, está aqui, ou seja, todos os números que a gente conhece, eles têm uma posição garantida na reta real e essa posição é única, eles são endereçados, estão um do ladinho do outro. Já falei, né? Então a origem da reta real é a posição do zero, ou seja, quando a gente desenha uma reta real, eu coloco esse símbolozinho aqui do R para dizer que é a reta real, e eu coloco esse zero aqui, né, para denotar a origem, que é a posição do zero. Os números positivos, eles são marcados à direita, né? E os números negativos, eles são marcados à esquerda. Essa é a convenção, tá legal? Então, positivos, os números positivos estão à direita do zero e os negativos estão à esquerda do zero. Na próxima aula eu vou voltar, eu vou comentar mais algumas coisas a respeito disso aqui, tá? E claro, né, os números eles obedecem uma relação de ordem, né? Então, se eu coloquei o número 1 aqui, né,
eu não posso colocar, sei lá, o meio para cá, entendeu? Se eu coloquei o número 3 aqui, eu não posso colocar o 1 na frente dele, ou seja, quanto mais afastado está da origem, maior é o número, né? Então a reta real também tem uma relação de ordem, tá legal? E obviamente, que é o que eu estava dizendo, né? A distância do ponto, né, que corresponde ao número x, né, até a origem é o valor absoluto do x, que a gente chama de módulo de x, que depois na próxima aula eu vou comentar mais um pouquinho disso, tá? Porque, por exemplo, se você pegar um número negativo, tipo menos 3, a distância do menos 3 até a origem não é menos 3, ela é 3 positivo, porque a distância é sempre positiva, né? Então surge esse conceito de módulo, que é o valor absoluto, que eu vou falar melhor um pouquinho na próxima aula, tá? Pessoal, acho que era isso, tá? Então por hoje, como eu falei, foi uma aula um pouquinho mais conceitual. Eu falei várias coisas, né, a respeito dos números. Apesar da gente não ficar aqui, tipo, nós não vamos ficar resolvendo exercícios, falando dessa parte mais teórica, é importante numa primeira aula eu comentar sobre essas coisas com vocês, né, a respeito da natureza dos números reais, ou seja, por que os números reais eles são um conjunto numérico realmente importante, né? Por que os números reais eles representam uma inovação, uma evolução muito importante para a humanidade, entendeu? Eu poderia dizer que a concepção dos números reais, ou seja, o fato da mente humana ter conseguido ter a capacidade de pensar num conjunto, né, e de dominar esse conceito de número real, foi uma coisa extremamente importante, né, para a evolução da gente, o desenvolvimento das tecnologias, né, e tudo mais, tá legal? Então guardem que os números reais são um conjunto muito importante e todos os números que a gente vai trabalhar na disciplina de cálculo 1 vão ser números que estão dentro desse conjunto, tudo bem? Então eles podem ser racionais ou irracionais. Então é muito importante a gente saber como operar esses números, somar, né, frações, subtrair, fazer contas com decimais, isso a gente vai fazer o tempo todo. Na próxima aula eu vou fazer alguns exemplos, como eu falei, a gente vai ter uma abordagem um pouquinho mais prática, tudo bem? E aí a gente vai seguir com a matéria, depois eu vou falar de funções e assim por diante, tá legal? Mas é isso, gente, ó, por hoje é só, tá? Boa noite para vocês, até o final da semana eu mando a próxima aula, tá? Abraço, fique com Deus, tchau, tchau.